Fala aí, pessoal, hoje não é tiro, hoje não é review, mas hoje tem uma receita de empadão de pombo. Saca só o naipe. Fica ligado que sai coisa boa daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. Para começar, a gente vai misturar o ovo na farinha, vai misturar a manteiga. É importante, pessoal, que você não bata essa massa, porque é um tipo de massa chamada massa podre, então você não pode bater. Tem que misturar ela e ir misturando ela com a mão. Você pode usar a ponta do dedo. Isso, você vai mexer a massa até ela desgrudar completamente da sua mão. E vai virar um bolinho assim, completamente solta. Agora essa massa vai para a geladeira por aproximadamente 30 minutos. Nós vamos colocar um plástico filme aqui em volta e vamos deixá-la na geladeira para ela encorpar durante 30 minutos. Enquanto isso, a gente vai fazendo o recheio. Vamos lá para a geladeira. E pessoal, já comecei aqui, vamos fazer o molho. Eu coloquei um pouquinho de óleo, coloquei o açafrão da terra e agora eu vou começar a colocar as outras coisas. Um pouco de alho, cebolinha a gosto, salsinha, uma pimentinha, não pode faltar, né? Eu costumo dar uma fritadinha nessa primeira parte. Talo da cebolinha. A cebolinha a gente vai colocar depois. Então, pessoal, eu cortei a cebolinha, piquei, né? Piquei 4 dessas aqui. Eu deixo a parte do caule, né, que é mais firme, mais, né, rígidazinha. Eu deixo ela, eu frito ela junto com a carne, e a parte da folha eu deixo separado para colocar mais para o final no molho. Tá bom? Vamos lá com o peito de pombo. Muita gente me pergunta o que eu faço com os pombos que eu mato. Bem, essa aqui é uma das receitas, né? Tem mais. Tá bonito, hein? Pessoal, lembrando uma coisa muito importante, isso aqui não é pombo de rua, isso aqui não é aquele pombo que a gente vê aí nas praças comendo lixo, porcaria. Esse pombo é o que chamam no Brasil de asa branca, é a pomba trocaz, que é na Espanha e em outros países, e aqui é chamado wood pigeon, que é um pombo selvagem, ele fica praticamente nas árvores, ele não come qualquer tipo de comida, é um pombo muito seletivo e a carne dele é muito apreciada aqui. Você pode ir na feira e comprar desse pombo igual você compra galinha, ok? Então isso aqui não é uma receita de pombo de rua,
para quem estiver preocupado com essa associação. Vamos deixar aqui. Eu coloco o caldo. Esse caldo de galinha, ele é um pouco diferente, ele é meio pastoso. Outro ponto interessante, pessoal, isso aqui é uma adaptação de uma receita comum de empadão de frango, né? Então tudo isso que eu estou fazendo com peito de pombo é possível ser feito com peito de frango. Então quem preferir, né? Quem não tiver acesso a pombo, pode fazer com peito de frango, que também vai ficar gostoso, também vai ficar legal. Vamos esperar aqui para dar uma cozinhadinha, né? Pessoal, já deu os 30 minutos. Vamos lá. Vamos pegar a massa aqui. Você vai tirar 2/3 disso aqui para cobrir a forma e a outra parte você vai deixar, para reservar, para fazer a tampa, ok? Vai usar um rolo para poder abrir. O ideal é que você abra ela em cima do próprio papel, para ela não correr o risco de grudar, ok? Vamos lá, vamos fazer esse processo aí. Isso aí, pessoal, quando a massa estiver bem aberta, né, como ela está aqui, aí é a hora de você cuidadosamente, porque essa massa é quebradiça, né, ir descolando ela, ok? E colocando na forma. Bom, pessoal, estou terminando aqui. Você pode ver que quebrou em alguns pedaços, né, eu abri, a massa está bem uniforme, mas ela quebrou na hora de colocar. Então você vai fazendo meio que uma montagem, né, em cima, dentro da forma. Então você tem aqui que vai emendando os pedaços. Quanto mais uniforme, melhor. Então tem uma certa caprichada aí nessa parte, a torta ficar boa, porque senão pode assar de maneira desigual, e aí a gente não quer isso, né? Sobrou um pedacinho, eu vou fazer espalhar nos cantinhos, onde fica mais fina a massa. Outra coisa também, pessoal, é importante que sobre uma bordinha em volta. Por quê? Quando você colocar a tampa vai soldar nessa beirada, ok? Ficou assim, acho que dá para ver, está bem uniforme. Esse aqui é a nossa forma com a massa. Beleza, pessoal, a carne já cozinhou, eu já desfiei ela, eu simplesmente deixo cozinhar bastante. Como vocês estão vendo aí, ela já fica desfiada, é só simplesmente apertar ela. Beleza, o que nós vamos fazer agora? A gente vai colocar um molho . Beleza, esvaziou a caixa, dá simplesmente uma mexidinha aqui, certo? Esse molho de tomate, ele é basicamente para dar uma encorpada no recheio, né? Na carne. Vou aumentar o fogo, vamos deixar isso aqui reduzir, vamos colocar azeitona,
limpar o mito todo. Deixar a cebolinha para daqui a pouco. Colocar um pouquinho de água só para ajudar. O tempero, pessoal, fica a gosto de cada um, certo? O tempero base é com os ingredientes que eu passei, mas algumas pessoas preferem com mais sal, outras pessoas preferem com menos sal. Eu, particularmente, prefiro com menos sal. Pessoal, já reduziu bastante, você vê que praticamente não se vê mais a passata, né, o molho de tomate. Virou uma coisa só, né, um molho bem consistente, vocês estão vendo aí na câmera. Chegou a hora de colocar o cream cheese ou requeijão. Ok? Vamos baixar o fogo. Chegou a hora de colocar a cebolinha. Eu não coloco ela muito antes para ela não cozinhar demais, ok? Coloco cebolinha nas coisas, eu lembro da minha avó Dilma, mãe da minha mãe. Quando a gente era criança, ela colocava cebolinha em tudo e a gente odiava. Mas hoje eu coloco cebolinha em tudo e eu adoro. Então, vó, um beijo pra você. Obrigado, hein? Agora vamos colocar isso aqui dentro da forma, já está com a massa, e aí vamos cobrir e levar no forno. O forno, detalhe, tem que estar pré-aquecido, 180 graus, ok? Você pode também pegar uma gema de ovo e passar em cima com uma espátula que ajuda a dar uma corzinha bonitinha na massa, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, hein, pessoal? Mais uma vez, né? A massa já está aqui aberta, temos o restante ali, né, para fazer a tampa, ok? Vamos então virar isso aqui. Aqui não é só tiro, tem que cozinhar, entendeu? Ó. Pra lá. Beleza. Aqui a gente tá com o empadão quase pronto, né? A gente tem a massa, né? Eu falei deixar uma bordinha aqui. E agora a gente vai fazer a cobertura. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, aqui já está a cobertura, ok? A tampa do empadão. A gente vai simplesmente acertar ele aqui, né? Tentando fazer ele não quebrar. Daqui, pessoal, ele vai já direto para o forno. O tempo do forno depende, né? Cada forno é de um jeito, mas é basicamente até dourar, ok? Essa massa ela assa bem rápido. Estou deixando essa bordinha aqui para fazer depois um arremate, ok? Esse aqui é o nosso empadão de massa podre de pombo. Vamos lá, né? Vamos amassar. Eu tô doido para experimentar. Valeu! Bem, pessoal, é isso. Tá aqui nosso empadão de pombo. Eu batizei de empapombo ou empapidium, se você preferir.
Eu queria agradecer especialmente a minha mãe, Dona Eliane, e a minha avó, Dona Cleusa, pelas receitas de empadão que elas me deram e que me ajudaram a fazer essa torta, tá bom? Vou aqui no vizinho, já ofereci para ele, ele quer porque quer provar. Vamos lá, vamos ver se ficou bom mesmo. Um abraço e bons tiros!